Bom dia, vamos à nossa aula de geografia, falando em etnia e demografia na América. Etnia significa o quê? Povos que habitaram a América em vários tempos e ainda hoje temos algumas civilizações. Demografia é o estudo da população nos aspectos econômicos, étnico, de formação, de educação, de saúde e o que eles deixaram de importante para a nossa formação ainda hoje. Nós tivemos como os primeiros habitantes da América povos como maias, astecas e incas, que nós vamos estudar um pouco mais adiante. Eles chegaram, os primeiros habitantes da América chegaram por volta de 15 mil anos e segundo eles, vieram da Ásia, em ondas migratórias. Eles distribuíram-se pelo continente e adquiriram e trouxeram aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos próprios. Segundo estudo, esses povos vieram pelo Estreito de Bering, entre Ásia e América, devido a uma glaciação, um congelamento, que serviu de ponte entre esses dois continentes. Como houve essa glaciação, esse congelamento desse território, eles puderam chegar até aí. Nós tivemos os impérios Inca, Maia e Azteca entre os séculos 13 e 16, que está mostrado nesse mapa aqui, ó. Aqui nós temos o Império Maia, em 1519. Aqui nós temos o Império Inca, mas o império que fica relacionado no século XIII é esse aqui, em vermelho, com Machu Picchu, Cusco. E nós temos aqui o Império Azteca, que nós vamos ver algumas cidades que estão na frente, como o Tenochtitlan, que nós vamos ver um pouco mais adiante essas cidades aí. Primeiro item que nós vamos estar estudando são os astecas. Segundo eles, aqui nós temos uma ruína, dos mais importantes templos dos maias e também templos, um dos mais importantes templos astecas, que começou, segundo eles começaram os trabalhos, chegaram por volta de 1345, às margens de um lago Texcoco, no Vale do México, e com a capital Tenochtitlan, e nessas ruínas foi erguida a atual cidade do México. Os astecas, eles deixaram técnicas que até hoje nós usamos, técnicas avançadas. Eles dominavam técnicas de construção, de arrojo arquitetônico. Até hoje nós temos os nossos arquitetos famosos, como Oscar Niemeyer, que é mais conhecido. Eles pavimentaram ruas. Nós temos ainda a nossa pavimentação utilizando o petróleo, que é o nosso asfalto. Construíram aquedutos para o transporte de água. Nós vamos lembrar, não aquedutos, mas a transposição do Rio São Francisco, que está sendo feita agora, só para a gente lembrar e comparar. Obras de artesanato, quantas obras nós temos de artesanato, pintura e escultura. E desenvolveram escritas, pictóricas, e também a matemática e a astronomia. Tudo isso é o que eles deixaram, que nós usamos até hoje. Os astecas, a economia deles era baseada na agricultura. Eles plantavam milho, mandioca, cacau, algodão, fumo. E usavam um sistema, outro item que nós usamos ainda hoje, sistema de irrigação avançado, com esses aquedutos e canais, por onde transitavam os barcos. Eles tinham uma rede de comércio e tinham um sistema de administração tributária, cobrança de impostos, como a gente já sabe. O comércio era uma outra atividade, que era desempenhada com grande importância na economia para eles. Os mercados deles eram voltados a trocas,
com trocas de artesanato, alimentos, animais, utensílios e ervas medicinais. Como é que eles viviam? A civilização era dividida em camadas sociais. Nós sabemos que hoje nós temos camadas sociais, mas não com esses nomes, né? Sacerdotes, nobreza e o povo. Povo é o restante da população que nós tínhamos. Sacerdote na igreja, nobreza, as pessoas mais ricas e o povo que era a outra parte. Na civilização asteca, o chefe deles era chamado de imperador e tinha liderança política, religiosa e militar. A autoridade deles era limitada por um tribunal e um conselho de anciãos. Quais são esses anciãos? São as pessoas mais velhas, mais idosas do local. Na religião, eles cultuavam as forças da natureza. Eles representavam deuses, né, diversos deuses, como o deus do sol, mais importante, o da guerra, né? Eram os deuses que eles cultuavam. Os astecas, eles mediam o tempo de forma muito parecida com a nossa. 365 dias eles tinham no ano. A diferença do nosso é que o nosso é dividido em 12 meses, e com 30, 31 e fevereiro com 28 ou 29. E eles tinham o quê? 20 dias no mês e um mês de 5 dias. Fernão Cortés, ele conduziu uma expedição com o objetivo de descobrir riquezas para o México. E tiveram início as lutas entre astecas e os conquistadores, resultando em pouco tempo no extermínio da civilização asteca, devido aos conflitos que eles tiveram. Maias. Os maias, eles desenvolveram-se em uma extensa área que hoje corresponde aos territórios de Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador e a Península de Yucatán. A origem deles, segundo os estudos, eles chegaram por volta de 1000 a.C. Também se sobressaíram em arquitetura, é o que nós temos até hoje, o Chichén Itzá, Uxmal e Palenque, que são as cidades que vocês vão estar vendo aqui, ó. Chichén Itzá, Uxmal e Palenque, cidades que servem, é claro, de turismo, né? Até quando se tem algumas pessoas estudando, conhecendo, verificando e trazendo economia para o lugar. Os maias tinham economia desenvolvida. Claro, essa economia utilizando o quê? A irrigação, utilizando sementes selecionadas, né? Então eles plantavam o quê? Feijão, mandioca, milho, tomate. O milho é a base da alimentação dos maias. Quando os europeus chegaram na Europa, já encontravam a civilização maia em decadência. Por isso é que diz que eles, segundo historiadores, as terras já foram esgotadas, por isso entraram em decadência. Os maias tiveram na parte de calendário conhecimentos profundos, principalmente no campo da matemática e da astronomia, chegando a representar em tabelas os eclipses da Lua e do Sol. Eclipses hoje que nós conhecemos e que são controlados por estudiosos. Eles dominavam a fabricação de papel, utilizando a fabricação e confeccionando livros, e livros que são preservados até hoje. A religião dos maias, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, que eram ligados à natureza. Os sacerdotes, eles eram detentores de conhecimentos astronômicos e exercia-se uma grande influência na vida das pessoas e das pequenas comunidades agrárias. Eram auxiliados pela nobreza, por militar, dominavam politicamente a sociedade, que a sociedade era formada por camponeses, artesãos, escribas, pedreiros, escritores, entre outros.
E hoje, na atualidade, essa civilização, eles foram convertidos, deixaram de ter uma religião politeísta e passaram a ter católicos, né? Como religião, catolicismo, né? Principalmente na Guatemala, na península de Yucatán. Os Incas, que foi a terceira civilização que a gente viu, eles habitavam a região da América do Sul, correspondente aos atuais territórios do Equador, Peru, Bolívia, Chile e noroeste da Argentina. Esse império era formado por uma nação peruana dos Quichuás. Com as guerras de conquistas, dominou várias outras nações da região sul do continente americano. E desenvolveu-se uma notável civilização, baseada no cultivo da terra e na extração de riquezas minerais. Nós sabemos que cultivo da terra com agricultura e a extração de riquezas, normalmente ela vem com ouro, com pedras preciosas, até madeira, né, entre outros. Embora a madeira já não seja da parte mineral, seja vegetal, mas mesmo assim utilizaram. Eles tinham como deus, né, o sol. Eles dizem era o chefe, esses filhos do sol. Era uma denominação dada ao chefe militar, político, religioso do império. E aqui essa região era submetida. Onde eles se desenvolveram, onde eles se encontraram mais? Em terras montanhosas, com mais de 3.000 metros de altitude. As terras eram divididas em lotes e distribuídas aos familiares, que deviam cultivá-las como comunitário, né? Como um trabalho comunitário. Um terço dessa produção era para a pessoa, que com a finalidade de alimentar, para pessoa não, para como é que se diz, para o governo, como se fosse assim. E era para quê? Para alimentar as tropas da equipe, né? Os trabalhadores que não iam cultivar. Então, eles faziam esse trabalho comunitário. Cultivava para eles, mas uma parte era destinada aos chefes, às pessoas que trabalhavam. No nosso país, acontece, no nosso município, acontece que tem pessoas que trabalham dessa forma. Eles têm que pagar uma renda para o dono da terra, já que eles não têm terra para o trabalho. Então, eles fazem esse arrendamento de terra. Aqui está mostrando Cusco, a antiga capital do Império Inca. A economia dos Incas era baseada na agricultura, técnicas apuradas para a época. Como era? Construiu canais de irrigação. Em alguns casos, eles traziam água de longe. Na época do plantio e da colheita, todos trabalhavam. Não só uns, mas todos trabalhavam. Criavam animais, aprenderam a domesticar alguns, né, de médio porte, como a lhama, e que era usada como meio de transporte. Eles também fizeram outro item que nós temos hoje bem desenvolvido, a metalurgia. Nessa época era destinada à decoração dos edifícios, de prédios suntuosos, templos suntuosos, né? Templos nessa época era como eram chamados. Eles cultuavam como religião culto aos animais e também às forças da natureza. O principal deus dele era o sol, que era o deus do sol, símbolo da civilização. Temiam a esse deus. Como vocês viram aí, nós temos povos maias, incas e astecas que deixaram para nós algumas heranças que até hoje são utilizadas. A arquitetura, a pavimentação de ruas, a irrigação, os prédios, né? A parte de escultura, da arte. Então, tudo isso foram deixados desde esses povos de muitos e muitos anos. Até hoje usamos.